Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Ancelotti planejando levar um goleiro especialista em disputa de pênaltis para a Copa do Mundo. E acho que fazendo desta maneira tem tudo para dar certo. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Tem vídeo novo chegando aqui no canal do VSR, vamos analisar essa possibilidade do Ancelotti e o Taffarel, o nosso preparador de goleiros da seleção brasileira, levarem um especialista na disputa de pênaltis para a Copa do Mundo do ano que vem. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também tem o link no primeiro comentário fixado para você baixar o app do Flash Score, o aplicativo que eu uso aqui no meu canal para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real e que também está à sua disposição. Mesmo app que eu uso, você pode usar também. E o melhor, é de graça, você não paga nem para baixar nem para usar. Como fazer isso? Muito fácil. Só vir no primeiro comentário, clicar nele, tem um link, você clica no link, vai para sua loja de aplicativo e você faz o download, começa a usar e não vai se arrepender. Pode ir, que é o app que eu uso aqui. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, depois do Ancelotti ter falado abertamente numa entrevista à ESPN que planeja e que pensa, junto com o Taffarel, em levar um goleiro especialista em disputa de pênalti para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e do México no ano que vem. Vale lembrar, a partir do ano que vem, a Copa do Mundo tem 48 seleções e ao ter 48 seleções, a competição passa a ter uma fase a mais de mata-mata, né? Não teremos 16 times no mata-mata, 16 seleções no mata-mata, mas sim 32 seleções do mata-mata. Então, a partir da Copa do ano que vem, não começa nas oitavas e aí fica oitavas, quartas, semi e final, ou seja, 4 mata-matas. A partir da Copa que vem são 5 mata-matas, ou seja, são 5 chances do duelo ser decidido nos pênaltis, depois de um empate no tempo normal e um empate na prorrogação. E aí, pensando nisso, o Ancelotti foi entrevistado pela galera da ESPN e aí ele falou sobre isso. Eu peguei essa reportagem aqui na CNN que ele diz, seleção Ancelotti cita Hugo Souza e plano especial para a Copa. Quando você pega aqui, você lê o parágrafo aqui. Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, quer ter um goleiro especialista em pênalti na Copa do Mundo 2026. Em entrevista à ESPN, o comandante italiano chegou a citar Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que deve ter uma oportunidade como titular na próxima data FIFA. Para o técnico, em competições de mata-mata, contar com um goleiro pegador de pênalti é um trunfo importante. Aí ele diz, aspas para Carlo Ancelotti, e nós estamos pensando nisso. Também de preparar e estudar pênaltis. Preparar um goleiro para os pênaltis. No mata-mata, muitas equipes avançam nas penalidades, mas também tem a má sorte, como em Brasil e Croácia. O Brasil foi eliminado nos pênaltis na última Copa do Mundo, depois daquele empate doído na prorrogação lá, Brasil 1, Croácia 1. Muitos dos jogos de quarta de final da Copa, de oitavas, são decididos nos pênaltis, afirmou Carlo Ancelotti. Aí depois, o Ancelotti destacou a personalidade do atleta corintiano e apontou sua facilidade de pegar penais. Então sim, é algo que estamos pensando e avaliando. O Hugo é verdade que é um goleiro que gosta de pênaltis. Ele tem a personalidade e caráter. Então acredito que no próximo jogo, pensamos em dar um jogo a ele, para que ele possa se acostumar ao time, tá? Finalizou o Ancelotti, falando especificamente do Hugo. E aí, esse tema é um tema que eu já tinha colocado aqui nos meus possíveis assuntos, na minha lista de pautas, na minha lista de temas aqui do canal, depois do jogo lá do Brasil contra a Bolívia, né, da Bolívia contra o Brasil, que aliás, o Brasil perdeu para a Bolívia com um gol de pênalti. O Alisson, apesar de ter ido muito bem no canto que o Miguelito cobrou, ele não conseguiu chegar, foi bem ali na parede da rede, e a Bolívia ganhou de 1-0 o gol de pênalti. Eu pensei nisso, pensei em trabalhar esse tema depois do jogo do Brasil com a Bolívia, e ainda mais no dia seguinte,
E a gente pode dizer na quarta e na quinta, quando na quarta e na quinta tivemos goleiros se destacando pegando pênalti, né? Na quarta, no Corinthians e Atlético Paranaense, o Hugo Souza pegou um pênalti contra o Atlético Paranaense, e na quinta, o Leonardo Jardim, do Vasco, tomou o gol de empate do Botafogo de pênalti, cobrado pelo Alex Telles, mas na disputa de pênalti, o confronto foi decidido nos pênaltis, o Léo Jardim pegou o pênalti do Alex Telles. Alex Telles cobrou também no mesmo canto, né? No canto direito do Léo Jardim. No tempo normal, ele tomou o gol. Na disputa de pênalti, ele pegou o pênalti do Alex Telles, especialista em pênalti, batedor oficial do Botafogo, que tem cobrado alguns pênaltis pesados, inclusive na final da Libertadores, mas parou no Léo Jardim, e isso foi determinante para o Vasco se classificar por 5-3. Então, esse tema ficou em voga nesta semana, seja pelo Alisson não pegar o pênalti do Miguelito, e também não tem nenhum absurdo não pegar. O Miguelito bateu muito bem no contexto de altitude, né? A bola possivelmente sendo mais acelerada e tudo mais. E na quarta e na quinta, na quarta o Hugo pegou um pênalti, na quinta o Léo Jardim pegou um pênalti. Como é que eu vejo isso? E aí, só para colocar, o pênalti que o Hugo pegou contra o Atlético Paranaense colocou o Hugo como ultrapassando o Dida como na lista de pegadores de pênalti do Corinthians, né? A lista tá aqui, ó. Ranking de maiores defensores de pênalti do Corinthians. Em primeiro, lógico, o Cássio, com 32 pênaltis pênalti defendidos em 712 jogos. Depois vem o Ronaldo Giovanelli, né? O Ronaldo, goleiro lá histórico do Corinthians, finalzinho dos anos 80 e até a metade dos anos 90, que pegou 27 pênaltis em 602 jogos. Depois vem o grande Gilmar dos Santos Neves, né? O goleiro histórico, o goleiro bicampeão do mundo com o Brasil em 58 e 62, que pegou 11 pênaltis. Hugo Souza agora passou o Dida. O Dida tinha 7 pênaltis defendidos em 95 jogos. O Hugo tem 8 pênaltis defendidos a cada 77 jogos. Então, sem dúvida nenhuma, o Hugo é um especialista nisso. Como eu vejo? Eu vejo que fazendo desta forma, fazendo com transparência, dessa forma, eu acho totalmente válido você fazer isso. Pegar um pênalti é uma atribuição de especialista, como eu coloquei na thumb aqui do canal. É uma questão de especialista. Você tem goleiros que são melhores do que outros pegando pênalti. O Alisson não é, por números, um grande pegador de pênalti. O Alisson, segundo o número que eu vi, que também não vi se tinha tanta confirmação assim, o Alisson pegou poucos pênaltis proporcionalmente na carreira. Então, posso entender que o Alisson não é um especialista em pegar pênalti. E você tem outros goleiros no Brasil que são especialistas em pegar pênalti. E o Hugo Souza vem aparecendo como um especialista em pegar pênalti, né? Como o Léo Jardim tem pego pênaltis importantes em decisões, né? 5 decisões seguidas em Copa do Brasil que o Léo Jardim defendeu o pênalti, o Vasco classificando já desde o ano passado contra a Água Santa e tudo. Água Santa, Operário, esse ano contra o Fortaleza, agora contra o Botafogo. Então, você tem alguns pegadores de pênalti. O próprio Cássio. O Cássio é um gigantesco pegador de pênalti, né? Eu imagino o quanto o batedor do outro lado, como isso acontecia com o Dida também, o quanto o batedor do outro lado se sente amedrontado ou se sente desequilibrado, desestabilizado com ver o Cássio, ver o Dida do outro lado, né? Então eu acho que defender pênalti é uma função de especialista, e entendo que você tem goleiros que são melhores do que outros em disputa de pênalti. Acho que hoje acontece muito isso com o Dibu Martínez, né? Dibu Martínez, o que fez na última Copa e tudo,
que fez na Copa América também, nas 2 Copas Américas que a Argentina ganhou, né? Na Copa América que foi do Brasil aqui em 2021, ele entra na mente da galera da Colômbia na semifinal. Na Copa América de agora ele pegou pênalti contra o Equador também. Então hoje o Dibu tem esse rótulo do cara que amedronta. Mas acho que o Brasil tem construído em alguns goleiros esse rótulo também. Então, fazendo dessa forma, uma coisa estudada, uma coisa trabalhada. Lógico que você não vai levar um goleiro que é horroroso, mas que pega pênalti bem. Não, que não é o caso, né? Mas você ter um goleiro e estar propenso e estar condicionado a colocar esse goleiro na disputa de pênalti, eu acho que é algo bom de ser feito. Mas dessa forma. Algo conversado, algo trabalhado com o goleiro titular, que para mim o Alisson é o goleiro titular da seleção, mas já falei sobre isso aqui no canal, mas o Alisson como goleiro está muito à frente dos outros, seja pela maturidade, pelo nível de defesa, pelo nível de capacidade de reagir aos momentos importantes. Então é uma maluquice para mim questionar o Alisson. Mas, sem dúvida alguma, você tem no Hugo Souza, tem no Leonardo Jardim, tem no próprio Cássio, goleiros que são melhores do que o Alisson no pênalti. Então, fazendo dessa forma, eu acho que não tem nenhum problema. Você avisando, você deixando tudo combinado, você deixando tudo previamente definido, eu não vejo nenhum problema. Muita gente, eu acho que não deveria ser feito de uma forma de surpresa. Porque aí você acaba expondo jogadores, você acaba podendo tirar a confiança de jogadores do Alisson. Então, acho que fazer de surpresa, eu era totalmente contra. E por que eu tô falando de fazer de surpresa? Porque o grande exemplo disso, de trocar o goleiro titular por um goleiro especificamente para pegar pênalti, é o da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, quartas de final, Holanda e Costa Rica, quando a Holanda trocou o goleiro Cillessen pelo goleiro Krul. Lá, finalzinho da prorrogação, daqui a pouco vem, pum, placa, sai Cillessen, que era o goleiro da Holanda naquela Copa do Mundo, o titular, e entra Krul. E deu certo, o Krul, se eu não me engano, pegou 2 pênaltis naquela disputa, né? Então, acabou funcionando. Foi uma surpresa gigantesca quando aconteceu e acabou dando certo, porque o Krul claramente teve uma... Tô tentando aqui entrar para ver como é que foi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A Costa Rica tinha passado pela Grécia nos pênaltis, né? Com o Keylor Navas fazendo diferença. E contra a Holanda, de fato, o Krul pegou 2, né? O Ruiz e o Manha tiveram suas penalidades defendidas. Então, funcionou. Mas o próprio Van Gaal falou que isso foi feito sem combinar com ninguém. Que isso não foi combinado com o Cillessen. Tanto é que o Cillessen sai com uma cara meio de... O que está acontecendo? E aí o Van Gaal falou que, na cabeça dele, o time da Costa Rica não tinha trabalhado os pênaltis para serem defendidos pelo Krul. Tinham trabalhado para serem defendidos pelo Cillessen. Então, quando os jogadores da Costa Rica fizeram o scout, fizeram a análise de quem iria defender, quem poderia defender os pênaltis, fizeram do Cillessen. E acabou sendo uma surpresa, porque isso não tinha sido feito. Ou isso, de uma maneira, num jogo tão grande, num jogo de tanta repercussão, não tinha acontecido. Que era você trocar o goleiro para disputa de pênalti. E
tanto é que na disputa seguinte, quando a Holanda jogou contra a Argentina, quando a Holanda enfrentou a Argentina na semifinal, a Holanda não Ah, tá, não, aqui tá. Eu tava olhando, eu falei, pô, ele trocou. É porque eu tinha na cabeça que a Holanda não tinha substituído o Cilissen contra a Argentina. E de fato não substituiu. De fato isso não aconteceu, né? Contra a Argentina foi o próprio Cilissen quem agarrou. Por quê? Porque na cabeça do Van Gaal, depois que ele já tinha feito isso contra a Costa Rica, todo mundo já ia se preparar para trocar, para estudar o cru. Então, assim, quando o Van Gaal fez isso lá com a Holanda, ele estava trabalhando com o modo surpresa, com o modo o ineditismo de trocar um goleiro, de substituir um goleiro no acréscimo do segundo tempo da prorrogação. E acabou dando certo. Contra a Argentina, quando o Van Gaal já imaginava que todo mundo já sabia que ele poderia fazer isso, e que aí perdeu um pouco o grau de surpresa, ele nem trocou. Ele manteve o Cilissen foi quem agarrou, foi quem defendeu naquela disputa contra a Argentina, e aí a Holanda acabou sendo eliminada, né? A Argentina ganhou aquela disputa de pênalti por 4-2 com o Cilissen no gol. Então, acho que atualmente ninguém se surpreende mais com trocar o goleiro. Depois aconteceram em outras situações, teve situação assim que o Chelsea trocou o goleiro, botou o Kepa para agarrar só a disputa de pênalti. Depois teve uma outra que o Kepa não quis sair. O goleiro, o técnico queria que ele saísse para outro goleiro pegar os pênaltis, ele não quis sair. Então tivemos outros elementos desse. Mas a surpresa, a diferença de ser surpreendente foi lá com o Van Gaal e trocando o Cilissen pelo Cru. Hoje ninguém mais vai ser surpreendido se você trocar o teu goleiro e entrar para defender um goleiro que ninguém fez scout. Todo mundo faz scout de todo mundo agora, porque sabe que isso pode acontecer. Então, fazer isso na seleção brasileira não terá o componente surpresa, mas terá o componente especialista. Então, eu concordo com isso. Eu acho que fazendo dessa forma, deixando claro para o Alisson que isso vai acontecer, que o Alisson é titular do time. Na minha visão, não há nenhum questionamento na cabeça do Ancelotti do Alisson não ser titular. Eu acho que na cabeça do Ancelotti, o Alisson é titular do gol indiscutivelmente. Então, esse é o ponto. O goleiro da seleção brasileira, na cabeça do Ancelotti, é o Alisson. Mas ele está aberto numa disputa de pênalti, numa condição de especialista, trocar o Alisson para botar um goleiro especialista. Quem será esse goleiro? Pelo visto, num primeiro momento, é o Hugo Souza. Hugo Souza parece estar à frente dos demais. Mas o Brasil tem grandes pegadores de pênalti. E pensando nisso, até o Cássio mesmo pode, eventualmente, já que você está falando de disputa de pênalti, né? O Cássio pode ser um cara que pode estar nessa... Já que você quer levar para a disputa de pênalti, acho que hoje o Cássio para 90 minutos, talvez você tenha goleiros numa forma melhor que a do Cássio. Mas se você está levando alguém para a disputa de pênalti, talvez você possa até pensar no Cássio, já que você está aberto a isso, porque o Cássio ainda é um senhor pegador de pênalti, é um senhor goleiro de pegador de pênalti, né? Então, assim, acho que está muito claro ali, inclusive pegou um recentemente, né, no jogo lá contra o CRB, que o Cruzeiro poderia ter se complicado, né, na Copa do Brasil, né, na fase oitavas de final, o Cássio pegou um pênalti, né? Então, assim, é um goleiro muito bom nisso. Talvez pudesse, já que você tá com essa pegada de disputa de pênalti, de você, de repente, até eventualmente pensar no Cássio.
Mas me parece que o Hugo Souza, na cabeça do Ancelotti, está à frente. O Cássio pegou o pênalti do GG, faltando 4 minutos para acabar, né? CRB e Cruzeiro. E faltando 4 minutos para acabar, com o jogo 1-0 só pro Cruzeiro. Se o CRB empata, poderia ter forçado disputa de pênalti. E o Cássio foi lá e pegou. Depois o pênalti até deveria ter sido anulado por invasão do jogador do Cruzeiro e tudo, mas a parte do Cássio lá ele fez. É isso. Pelo visto, nesse momento, Hugo Souza está à frente e é um grande batedor, um grande cobrador, pegador de pênalti. E acho que nessa condição de especialista, acho que faz sentido ter um especialista, mas tratando dessa maneira. Tudo às claras, tudo bem definido, com todo mundo sabendo. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.